O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu reino, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, aos que puderam estar conosco na semana passada ou participar em algum lugar da celebração eucarística, nós há 7 dias meditávamos a partir do encontro de Jesus, de Maria e Marta. Marta. Eu não sei você, mas essa semana não saiu da minha cabeça essa Marta, gente, misericórdia. Eu estava em retiro com os padres, né? E o medo de fazer silêncio. E aí Anderson, eu não fazia silêncio, gente. Oh, misericórdia, que dificuldade que é para a gente ficar ali quieto. E um monte de padre reunido junto, vai fazer o quê? Falar mal dos outros. Se junta ali, meu Deus do céu. Aí vinha Marta, vinha a voz: Marta. Parecia Camarguinho, né? Igualzinho, né? Camarguinho, né? Mas depois meditávamos Marta e Maria e percebemos que Jesus elogia o fato de Maria estar aos pés. Estar aos pés é se tornar discípulo. E uma forma de ser discípulo de Deus é ouvi-lo. Não pode ser discípulo sem ouvir. E uma das formas de ouvir a Deus é a oração. Interessante, a gente acha que a oração é o meu falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, a oração não é simplesmente eu falar com Deus, porque antes mesmo que a palavra chegue na minha boca, Ele já conhece. Orar não é dizer aquilo que Deus não conhece. Orar é ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. A oração é como uma frequência de rádio. Você liga o rádio. Você, por exemplo, ninguém está ouvindo rádio aqui agora, né? Espero que não, né? Ninguém está aqui ouvindo rádio, mas o rádio está tocando. Está tocando. Seja lá um radialista, uma oração, uma música, está tocando de vários tipos. Quando você liga e você veja na frequência aquilo que já estava funcionando, você passa a escutar. A oração
é como você ligar a frequência do seu rádio na frequência de Deus, que já está falando há muito tempo, mas agora eu liguei e eu passo a escutar. Se eu tenho essa dimensão, a oração de escuta e não tanto da fala, muda tudo, gente. E engraçado, quando a gente começa a rezar, o povo tem uma necessidade de falar tremendo. Sim, nós precisamos falar. Somos nós que temos necessidade da fala. Deus não. Ele já sabe, mas Ele quer nos ouvir do nosso modo, do nosso jeito. Então a oração é a forma de nós nos tornarmos discípulos, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. E aí Jesus em muitos momentos está em oração. No Evangelho de Lucas de modo especial, acho que se não me engano 7 vezes Jesus aparece no Evangelho de Lucas orando. Quando um dos discípulos pede, aqui, eu estou te vendo aqui orando em silêncio, nos ensine. Olha que humildade, né? Tem muita gente que não sabe rezar, gente, e tem vergonha de pedir. Quero hoje ensinar a vocês, não ensinar, pelo contrário, não sou mestre em oração. Acho que eu tenho que evoluir muito, como eu disse para vocês, eu tenho que evoluir muito na arte da oração. Mas eu tenho buscado ouvir um pouco mais ao Senhor. Como devemos orar? Jesus, muito mais do que uma fórmula que nos deixou, Ele nos ensinou uma forma. A fórmula é que nós gravamos, Pai Nosso, está nos céus, santificado, isso é uma fórmula. Agora, é muito mais do que recitar esta oração, é o que Cristo nos pede, como devemos aproximar, como devemos orar, por que devemos orar, e a insistência da oração. Então, ele começa, e antes de mais nada, é bom dizer que este evangelho é de Lucas. No Novo Testamento nós temos 2 relatos do Pai Nosso, Lucas e Mateus. Aqui nós rezamos o Pai Nosso, vamos rezar daqui a pouco, é a segunda versão de Mateus. Lucas, a versão é um pouco mais reduzida. Mateus é a que nós conhecemos. Só aparece 2 vezes na Bíblia, em Mateus e Lucas. E uma terceira vez, lá nos primórdios, não é bíblico, mas na Didaqué. Nos primeiros livros cristãos, da igreja primitiva, aparece também ali a oração do Pai Nosso. Mas vamos tentar então, rapidamente, mergulhá-los na oração. Quando você for orar, você vai orar a quem? A quem? Deus. Mas aí tem uma distância muito grande dessa palavra Deus. Olha a oração na primeira leitura de Abraão. Qual é a experiência e a imagem de Deus em Abraão? O que Deus pensa sobre Abraão? Sobre o que Abraão pensa sobre Deus? Diz aqui, não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem, longe de te agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, o juiz de toda a terra não faria isto. Na cabeça de Abraão, Deus é juiz. E na cabeça de muita gente, Deus é juiz. E dá medo de ficar perto de juiz, não dá? Tem alguns aí, espalhados. Dá medo. Quem vai me julgar? Por isso tem dificuldade de se aproximar de Deus. Porque na cabeça dele, Deus é um juiz que vai condenar, que está no livrinho anotando lá, né? Eu lembro da minha 5ª série, a cada tinha pontos negativos e positivos que a professora dava, né? Se fizer uma coisa boa, 1 positivo. Se fosse ruim, 1 negativo. Mas o negativo, para poder positivar, precisava de 3 positivos. Senão não voltava. E muita gente acha que Deus é assim. Tem uma imagem de Deus justiceiro. Complicado. No Evangelho, Jesus coloca uma segunda ideia de Deus. Quando ele fala da persistência, se por acaso você chega de madrugada e bate na porta de um amigo, se o amigo não te der pela sua amizade, ele vai te dar pela insistência. A imagem de Deus aqui é amiga. Um amigo, é bom? Pode ser, mas não é ainda suficiente.
Quando eu vou orar a Deus que tem um nome e uma característica. Deus é Pai. Gente, isso muda tudo. Isso é uma das grandes novidades do cristianismo, chamar Deus de Pai. Para o judeu, impossível. Os muçulmanos, como é que chamam Deus? De que maneira? Alá. Alá. Os judeus chamam de como? De Senhor, chamam de Elohim, Adonai. Nós chamamos Deus de Pai. A minha relação com Deus é uma relação paterna. Só que para nós é mais complexo, porque a minha relação com meu pai terreno nem sempre é positiva. Por isso, quando fala pai, traz em nós uma característica, às vezes umas lembranças ruins pode aparecer. É por esses motivos que Jesus diz: na terra não chameis ninguém de pai. Por quê? Por melhor que o pai seja terreno, nunca será aquilo que Deus é de pai. As características paternas superam em muito a paternidade humana. O homem não consegue ser pai como Deus é pai. É quase que uma ofensa atribuir aos nossos pais esse título diante daquilo que Deus é. Porque para Deus a paternidade é profunda. Um dos motivos que Jesus foi assassinado por blasfêmia é chamar Deus de Pai. No Antigo Testamento, o povo de Israel até tem algumas passagens bíblicas da paternidade, mas é assim: Deus é Pai de Israel. Jesus fala que Deus é Pai de cada um. A leitura segunda nos coloca do batismo. Pelo batismo fomos lavados. Através do batismo eu me torno filho. Quando você for orar, tenha consciência disso. Você vai procurar muito mais do que um juiz, muito mais do que um amigo. Você vai procurar o seu pai. E aí eu tenho que ter intimidade, gente. Tem gente que tem vergonha. Não sei rezar, o que eu vou falar? Pelo amor de Jesus Cristo. Quando eu vou orar, é intimidade. Eu estou na casa, não tem preocupação. Quando você está na sua casa, você veste qualquer coisa, é muito mais simples, fica despojados, tranquilo, relaxado. Estou em família, converso sobre vários assuntos. É isso. Temos que quebrar essa muralha que nos afasta dessa intimidade com o Senhor. Jesus, inclusive, chamava o seu pai de Abba. E Abba é um diminutivo, é o mesmo que papai. Já pensou? Meu papai. E a gente tem um pouco de milindre, nós somos muito racionais, muito frios. Ter essa intimidade de se conversar com Deus. Então, estar aos pés de Jesus é ser discípulo do Pai, filho do Pai. E detalhe, Pai nosso, não é pai meu, não é pão meu, nada, tudo nosso. O cristianismo nos leva à comunhão, à comunidade. Na nossa oração, na sua oração, eu tenho que ter intimidade com Deus. E eu não posso pedir algo para Deus que vá tirar do outro. Se a minha oração, o que eu quero, o que eu peço a Deus, tira do outro, não é oração. Não é uma oração cristã. Exemplo clássico, dou sempre para vocês. Senhor Deus, que o meu galo ganhe hoje. Ganhou o galo? Ganhou? Viu? Foi ontem? Empatou? Que o meu urubu, né? O urubu ganhou? Perdeu? Perdeu? Ganhou? Ai, Jesus. Como é que eu posso pedir a Deus algo, por exemplo, como um esporte, que vai colocar o outro em situação complicada? Como é que vai colocar Deus diante de uma escolha em que Ele tem que escolher entre mim e o outro? Eu não posso.
Se o meu pedido coloca o outro, ou Deus, numa situação de divisão, pode esquecer, filho, não é oração cristã. Jesus nos pede para que a nossa oração nos leve percebendo que o outro faz parte. Por exemplo, eu posso pedir a Deus, dá-me sabedoria, Deus. Ele vai te dar sabedoria, porque Ele pode dar também para o outro. Você pede para você, mas o que você pede a Deus, Ele tem capacidade de também dar para o outro. Se você pede a Ele, Ele tem que ficar dividido? Não dá. Eu tenho que ter uma dimensão social, comunitária. Essas pessoas que só oram para si mesmas, né? E só olham para o seu umbigo, só para a sua vida, e esquecendo que tem um outro. Jesus nos pede então que a nossa oração seja uma oração comunitária. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Como é que eu posso pedir que o nome dele seja santificado, aquele que é santo? Se ele é santo, o que muda o meu pedido de santificação? Na verdade, eu peço que o nome dele seja santificado em mim. O que é santo? Separado, que não está misturado. Que o nome dele seja santificado dentro de mim. Que o meu Pai, eu me aproximo com ele como filho, preocupando com o próximo, mas que o nome dele, engraçado o nome. Quem está com o nome sujo aí, levanta a mão. Opa, não, desculpa aí. Nome. Como é importante o nome. Eu sou péssimo para gravar nome. É um pecado que eu tenho. Me desculpa, se você perguntar, sabe meu nome, eu vou dizer na sua cara, me desculpa, eu não sei. Eu sou ruim, gravo muito, mas como é bom ser chamado pelo nome. Tem um padre que foi professor meu, né, o padre Luque. O padre Luque tem uma memória espetacular. Ele vai na paróquia, ele passou há 10 anos, ele sabe o nome das pessoas tudinho. Eu não sei, nem da presente, nem mais as de trás. Ser chamado pelo nome. Santificado seja o teu nome, que o teu nome seja santificado em mim. E aí, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Se você não sabe, existe o reino dos homens, existe o reino do mal, existe o reino de Deus. Nós estamos no reino do mundo, mas nós não somos do mundo. Que na sua oração deseje o reino divino. É interessante que o Pai Nosso é toda a síntese da Bíblia. O Pai Nosso, toda a síntese. No início do cristianismo, quando se preparava os catecúmenos para serem batizados, antes de serem batizados, depois de uma catequese, entregava-se a eles a oração do Pai Nosso. Olha, vocês percorreram esse catequese todinha, tá vendo? Vocês tudo aprenderam? Agora eu vou dar para vocês uma síntese em forma de oração de tudo aquilo que vocês aprenderam. E eles então gravavam. E o Pai Nosso traz em tudo o reino de Deus, a vontade do Pai, o Deus que é Pai, o alimento, tudo que existe na Bíblia de Deus está no Pai Nosso. Desejar o reino de Deus e a vontade do Pai é o melhor. Deus nunca vai querer aquilo que para você é o pior. Desejar o querer divino, por mais que seja uma cruz, Pai, afaste de mim este cálice. Essa era a vontade humana de Jesus. O humano em Jesus gritava: eu não quero morrer. Estou percebendo que vem muito sofrimento. Mas depois a vontade de Cristo cede ao querer. Não que Deus quisesse a morte e o sofrimento de Jesus, mas era através disso que o amor seria glorificado. Deus não quer o sofrimento de ninguém. Deus quer a salvação, mas a gente entende que salvação é simplesmente um bem-estar aqui terreno. Não. Nós não somos deste mundo, nós estamos e nós fomos feitos para a eternidade. Quando eu peço algo a Deus e parece que Ele não me ouve, não é que Ele não me ouve, Ele ouve. Por isso Ele nos pede ali, daqui a pouco a gente vai falar sobre a insistência, né? Pedir, recebereis, bater, será aberto, procurar e encontrar. Procure, bate, insista. Não que Deus seja surdo,
mas que nós possamos entender a vontade de Deus. Entender a vontade de Deus e olhar como Deus. Olha, gente, alguns dizem, voltando à cruz, porque Deus mandou matar o seu filho por nós. Não, a cruz é até o extremo do amor divino. Jesus não queria enfrentá-la, mas assumiu. Quando eu oro, quando eu ligo o meu rádio, na sintonia, eu passo então a entender e ver como Deus vê. Porque a minha visão é aqui, minha visão é limitada. Eu não consigo, mas quando eu subo e quando eu olho do alto, de cima, percebo muito mais coisas que não veria. Assim, a oração é uma potencialização dos meus sentidos, onde eu vou entender e buscar compreender e aceitar o querer de Deus. Por isso, deseje a vontade de Deus. Não tenha medo de pedir qual é a vontade de Deus. Mas tem que ligar a frequência de rádio, filho, não adianta. Dai-nos o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pão nosso, fruto do nosso trabalho, não se colhe pão na árvore. Quem dera, né? Não se colhe. O que se colhe é o trigo, é o fermento. Então eu peço a Deus que nos dê as condições desse alimento diário, desse alimento da minha vida, que eu tenha sustento. E por fim, caminhando para o fim, o Pai Nosso, até agora essa dimensão, eu com Deus, vem a minha dimensão com o próximo. O próprio Jesus diz, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. A minha oração tem que estar ligada ao Senhor e ao próximo. Se a minha relação com o próximo não está bem, vai atingir a minha relação com Deus. Porque no Pai Nosso, na oração, Ele coloca para nós, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O perdão de Deus é condicionado ao perdão que eu dou a quem me fere. Então, meus irmãos, se eu quero orar a Deus, eu tenho que ter condições também de estar bem com o próximo. Até na oração passa a minha relação com o próximo. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedimos a Deus que nos ajude, dê força, porque sabemos que pela nossa própria graça não conseguimos. Precisamos da graça divina. E eu queria terminar essa reflexão, essa homilia, citando a insistência. Jesus pede para insistir. Por quê? Por que Ele pede para insistir? Ele dá um exemplo de alguém que insiste, que chega de madrugada e pede até que alguém acorde. Deus não é amigo simplesmente, Ele não é juiz, Ele é Pai. Se nós que somos ruins, damos coisas boas, a quem pedir, Ele há de conceder. Quantas vezes as pessoas pedem e não acontece? Passamos por situações, por dificuldades, doenças, limitações. Onde é que está Deus? Vem cá, Ângela. Posso falar que tem mais intimidade. Nossa companheira aqui, há pouco tempo descobriu um câncer. Está aí lutando, né? E aí podemos perceber e perguntar, onde é que está Deus? Por que Deus não nos cura? Não é pedir, receberei, pedir, abrireis, e assim por diante, bater e será aberto? Por que a gente tem que ficar insistindo? Deus não quer o sofrimento humano. E gente, nossas dores, nossas doenças, não vêm de Deus. Se o ser humano investisse todo o seu conhecimento, toda a sua inteligência e sua riqueza no bem-estar humano, nós veríamos melhores. Se deixasse de ir para Marte e para a Lua e fosse para a África, seria diferente. Se o homem investisse tudo que tem e saísse da sua ganância, porque muitos, Deus já nos deu o conhecimento e o remédio para muitas coisas. É vexaminoso ver uma campanha na internet pedindo pessoas, mães atrás, de tratamento nos Estados Unidos que custam 300 mil reais. Por que o homem carece tanto? Por que o homem dificulta tanto?
Se dele recebeu o conhecimento, recebeu ali esta graça, por que dificultar para as pessoas? Por que ele quer ganhar nas dores humanas? Acredito que Deus age, quando peço a vontade e a cura, Ele nos dá numa oração, mas também nos dá entendimento, sabedoria, através da medicina, da ciência, que vai ampliando os horizontes, o ser humano vai sendo melhor. Os remédios, eles, as farmácias, vem elas, são graças, formas que Deus deu para poder melhorar. Muitas das nossas doenças são também, talvez, vindas de nosso comportamento humano, de nossa alimentação. Quantas pessoas mal amadas criam doenças? Quantas pessoas traídas, feridas na alma, sem o perdão, com angústia, têm suas doenças? Vamos procurar a origem das doenças, que não vem de Deus. Mas quando uma pessoa ora e que passa por essa dificuldade, eu oro, eu peço e coloco, Senhor Deus, eu peço, seja feita a vontade dela, a minha vontade, a vontade nossa, é que ela seja curada rápida. Mas eu persisto na oração. A vontade de Jesus Cristo na hora era sair da cruz, não assumir. Mas eu vou na minha oração e no meu sofrimento, vou percebendo o que Deus quer através de mim nesse sentido. Como posso manifestar? Eu digo sempre para os doentes que visito, a doença não vem de Deus, mas pela doença muitas coisas mudam na vida. Muda na família. Quando eu peço, seja feita a tua vontade, eu começo então a entender, Senhor, o que queres? Me faz compreender. A oração me faz ter um entendimento. E aí, não cria revolta, tem gente que se revolta, abandona, sai da igreja, porque Deus não deu aquilo que queria. Mas espera aí, quem é Deus? Sou eu ou Ele? É Ele. E eu peço a vontade dEle. A insistência não é para mudar a Deus, é para que eu possa entender o que Deus quer de mim. A oração não muda Deus, muda a mim. Porque se eu não oro nessa hora de angústia, eu me revolto. Mas eu vou orando, estou com raiva, por quê? Tira um seio, tira outro, estou com raiva. E aí eu vou orando, eu vou ouvindo a rádio, ouvindo o rádio, aí a frequência, até que uma hora que a música entra, e eu entendo, acalmo. E percebo que sofro, não vem dele, mas na minha dor, ele está comigo. Deus te abençoe cada vez mais. E outras pessoas tantas que aí que passam por esse sofrimento. Não desista, persista. Deus é Pai. Não vou dizer isso não, né? Não é padrasto, nem ia falar isso, mas né, é brincadeira. Tem muitos padrastos muito bons aí, né? Deus é muito Pai, que ama cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.